Nós vamos falar nessa noite sobre um tema bastante especial. Um tema que, até mesmo no curso Casados para Sempre, é ministrado. A primeira lição do curso, nós vamos falar nessa noite sobre aliança. Aliança. Eu quero te dizer já nessa noite que Deus é um Deus de alianças. Deus trabalha com alianças. Te convido para você falar isso à pessoa que está ao seu lado. Deus trabalha em alianças. Amém. Deus trabalha sim em alianças. Convido vocês a fecharem seus olhos. Vamos estar orando. Senhor amado Jesus Cristo, nessa noite, Senhor, graças te damos por podermos sim estarmos aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, Senhor, para buscarmos, Senhor Jesus, aquilo, Senhor, que tu, Senhor, tem preparado para nós, Senhor, neste lugar aqui, nesta noite. Senhor amado, queremos te dar graças, Pai, porque mais um dia, Senhor, a tua bondade, Senhor, o teu amor e a tua misericórdia, Senhor, se renovaram sobre as nossas vidas, Pai. E é por causa delas, Senhor, que estamos aqui, Senhor. É por causa do teu amor, Senhor Jesus, que nós não fomos consumidos ainda pelo pecado, Senhor. Porque o teu amor, Senhor, nos inunda, Senhor Jesus, a cada dia. E nos convence, Senhor Jesus, do pecado, da injustiça, Pai. Dos caminhos de morte, Senhor, que devemos sim negar, Senhor, deixar para trás, Pai. Senhor amado, vem, Senhor, neste lugar, Senhor. Te convidamos, Pai, para que tu te faça aqui presente, Pai, com poder, com autoridade, Pai, tocando em cada vida, em cada coração agora, Pai. Espírito Santo de Deus, ministra cada um aqui, Senhor. Nós, nesse momento, clamamos, Pai, o teu agir e o teu manifestar. E declaramos também que toda fortaleza mental, todo espírito contrário, bata retirada agora deste lugar. Vocês não têm poder e autoridade aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos então falar sobre alianças. E eu te pergunto desde já, que alianças você tem feito? Que alianças você tem feito? Com quem você tem se aliançado? Com ninguém? Com quem? Durante a ministração dessa palavra, eu te convido para você estar prestando atenção nessas coisas. O que você tem feito da sua vida? Com quem você tem vivido? Aliançado com quem? Saiba que muitas coisas ocorrem na nossa vida, são frutos das nossas alianças. Muitos aqui podem pensar, ou estar se perguntando bem, o que significa uma aliança. Se a aliança vem a ser algo similar a um contrato. Como eu disse na primeira lição do Casados para Sempre, nós aprendemos até essa distinção. Quem já fez aqui o curso de casados? Tem muita gente aqui que pode subir aqui e me ajudar aqui. Alguém se anima aqui a distinguir a diferença de aliança e contrato? Amém, Maurício. Esse é o prof, tem que saber, né? Então, gente, um contrato. O contrato é algo que traz uma responsabilidade àqueles que estão ali contratando. Uma responsabilidade limitada. Uma responsabilidade baseada nas cláusulas daquele contrato. Se uma pessoa não cumprir com a sua parte, se uma pessoa não cumprir com aquelas cláusulas, o contrato se dissolve, se extingue. A outra pessoa não é mais obrigada a seguir com as suas obrigações daquele contrato. Então o contrato ele também nos traz uma obrigação limitada, é específico para alguma coisa. Eu vou contratar um determinado serviço e vou, por causa desse serviço, pagar um determinado preço. É algo limitado, é apenas para aquele serviço. Vou contratar, sei lá, um jardineiro para fazer aqui o ajardinamento da igreja. Ele vai fazer aqui o jardim e por causa disso ele vai receber um valor. É um contrato, é algo limitado. O contrato é esse, o serviço dele de jardinagem e a nossa prestação vai ser o pagamento do valor. Já a aliança, ela é muito maior, tem um significado muito mais abrangente do que simplesmente um contrato. Uma aliança não é algo finito, limitado, específico para algo. Uma aliança é algo eterno, é algo que não tem fim. Como a aliança que a gente carrega no dedo, né? Ela não tem início, meio e nem fim. Ela tem um fim em si mesma. Onde ela inicia, ela acaba, ninguém sabe. Ela não tem fim. E assim são as nossas alianças. Elas não têm fim. Muitas vezes sim, nós entendemos que podemos quebrar as alianças, que podemos romper. Mas então,
o que ocorre conosco? A gente vai estar vendo essas coisas nessa noite. Desde já eu quero dizer que existem 3 tipos de alianças. A aliança do homem com o homem. Você se aliançar com alguém, por exemplo, num casamento, num matrimônio, o homem com a mulher com o marido, uma aliança entre homens, entre pessoas. A aliança que Deus faz com os homens e a aliança que os homens fazem com Deus. E nós vamos estar vendo alguns exemplos bíblicos, aonde nós vemos essas alianças sendo formadas e o que ocorreu com aqueles que foram fiéis, cumpriram com a sua aliança e com aqueles que a quebraram. Desde já eu quero dizer que Deus jamais Ele deixa de cumprir a sua parte. Deus jamais deixa de cumprir com a sua parte na aliança. Sempre se uma aliança é quebrada, é por nossa culpa. Nós que erramos, nós que desistimos, nós que deixamos de perseverar, nós que rompemos as alianças. Nós vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos. Poderia citar diversos, inúmeros. Nossa, a gente poderia ficar aqui uma semana falando de homens e mulheres aí que tiveram alianças com Deus, alianças entre homens, e o que ocorreu com essas alianças. Mas eu vou aqui citar 5 exemplos breves. E o primeiro deles, eu quero trazer o exemplo de Adão e Eva. Então eu convido a igreja a abrir sua Bíblia em Gênesis 2, 15 a 17. Se puder colocar no telão, João. Gênesis 2, verso 15 ao 17. Assim, Yahvé, Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com toda certeza morrerás. Vejam, foi um contrato, uma aliança que Deus fez com Adão e Eva. Adão e Eva, vocês estão aqui para dominar sobre todo o jardim, sobre todas as criaturas, sobre todas as coisas aqui. Vocês estão livres para comerem de tudo que consta aqui no jardim do Éden, tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus aqui coloca as cláusulas desse contrato. Vocês são livres para tudo, vocês podem aqui comer de tudo, vocês estão aqui para dominar em tudo. Apenas uma cláusula proibitiva, vamos dizer assim: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apenas uma imposição Deus coloca. E aqui cabia a Adão e Eva viverem, desfrutarem daquele jardim maravilhoso, viverem em algo perfeito que Deus havia criado. Deus já havia dado a Adão a sua esposa, Eva, porque via que não era bom que ele ficasse só. E eles estavam ali, prontos para poder se alimentar. Imagina o que eram os frutos do jardim, o que era... Diz ali que era tudo perfeito, era maravilhoso. O jardim era algo onde tudo era lindo, tudo era perfeito. E eles estavam ali diante de toda aquela beleza, aquela perfeição toda que Deus havia criado. Mas então, pela rebeldia do coração humano, pela desobediência, Adão e Eva dão ouvidos à serpente, ao nosso inimigo, que é alguém sagaz, astuto, que vai lá, seduz Eva, e Eva, então, toma o fruto. Aquela cláusula proibitiva, aquilo que Deus havia dito: se vocês comerem, com toda certeza, morrerás. Deus havia dado a orientação. Deus simplesmente não deixou ali escrito, não falou no caso a eles que não simplesmente podiam fazer, mas disse que não podiam fazer e disse o que ocorreria se eles desobedecessem, o que ocorreria se eles sim tentassem contra Deus, se alimentassem daquele fruto proibido. Vocês morrerão. E assim Adão e Eva desobedecem a Deus. Espírito de rebeldia nosso, do coração humano. Vão lá, comem daquele fruto, e então a morte e o pecado são implantados na humanidade.
O que eu quero dizer com isso? Vejo a consequência dos nossos atos, a consequência da quebra de uma aliança. Se Deus te disse algo, se Deus te prometeu algo, se Deus fez uma aliança contigo, persevera, persevera, meu irmão. Tenha entendimento do que significa esse contrato, essa aliança com Deus. Deus não é alguém para brincar, Deus não é alguém que fala as coisas por dizer simplesmente, mas tudo que Deus fala, tudo que Deus promete é com um propósito grande. E Ele disse: não me desobedeçam, eu amo vocês, todos os dias eu quero aqui, ao final do dia, ter um momento com vocês, eu quero abençoar vocês, eu quero que vocês possam desfrutar desse jardim maravilhoso, eu quero que vocês sejam felizes, que vocês sejam abençoados. E o homem o que faz? Dá as costas para toda aquela bênção, para tudo aquilo maravilhoso que Deus havia criado, e busca o proibido, busca o que não se pode. E assim é o nosso coração. E aí vejam a consequência. Quão terrível foi a consequência da atitude de Adão e Eva. Simplesmente o pecado e a morte foram implantados no mundo. Se Adão e Eva de repente não tivessem comido, e as gerações posteriores sempre tivessem dado ouvidos a essa aliança de Deus com os homens, nós viveríamos todos aqui ainda dentro do jardim. Imagina todo mundo aqui dentro de um jardim perfeito, maravilhoso, sem precisar se preocupar com doença, com trabalho, com dificuldades, com tribulações, porque o plano de Deus para a humanidade era um plano perfeito. Mas pela rebeldia do coração humano, pela maneira da gente ser com Deus, de não dar valor, de simplesmente fazer aquilo que a gente acha que é melhor. Não, mas a serpente me disse, aquele fruto, de repente se eu comer, eu vou ver algo totalmente diferente, eu vou experimentar algo que Deus não quer me revelar. E a gente vai lá e peca e erra, e depois a gente amargamente colhe os frutos do nosso erro, da nossa quebra de aliança. E os frutos vêm, e sempre vêm. Não adianta a gente querer fugir, a gente achar que não. Adão e Eva depois o que fizeram? Tentaram se esconder de Deus. Não, Deus, não sei, quem sabe, não sei bem o que eu fiz. Não, o Adão, covarde, mas foi a mulher que tu me deu. A Eva, não, mas essa serpente que me seduziu, sabe? Jogando a culpa para os outros, não assumindo a sua parcela de responsabilidade, querendo se esconder de Deus. Diz a Bíblia que então eles esconderam a sua nudez de Deus, porque a vergonha que não havia antes começou então a existir. A vergonha de Deus por causa do pecado. E sempre que nós sim pecamos contra Deus, que quebramos uma aliança com Deus, nós sim nos afastamos de Deus, nós nos envergonhamos. Por isso a gente vê esse primeiro exemplo, uma aliança perfeita que Deus fez com os homens e que foi quebrada por um gesto tão idiota, um gesto que a gente, pensando racionalmente, a gente quase não consegue conceber. Mas assim é o coração do homem. Por mais que sejam as bênçãos que estão à nossa frente, por melhores que elas sejam, a gente sempre procura dar um passo atrás, procurar aquilo que é proibido, aquilo que não se pode fazer. E assim é o nosso coração. Então nós vemos que sim, que sempre há uma consequência de uma quebra de aliança. Sempre. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa noite. Sempre que rompermos com uma aliança, qualquer que seja, sempre haverá consequências. O segundo exemplo que eu quero trazer aqui nessa noite, o exemplo de Noé. A palavra em Gênesis ainda, mas no capítulo 9, verso 8. Se alguém quiser se colocar de pé e ler bem alto. Gênesis 9, 8 a 13. Amém, um valente aí, vamos lá. Alguém se colocar de pé e ler aí a passagem.
Amém. Então, igreja, vejam, ocorreu o dilúvio e depois Deus vem lá e diz: eis que estabeleço a minha aliança, lá no verso 9, convosco, a minha aliança convosco e com os vossos descendentes. Vejam que a aliança que Deus faz conosco, ela não simplesmente ela é limitada, como eu disse, a aliança é ilimitada. Ela não simplesmente ela tem um fim, muitas vezes, em nossas próprias vidas. Ela vai e repercute por gerações, por gerações. Diz ali: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes, depois de vós, e com todos os seres vivos. Vejam o quão impactante são as alianças que Deus faz. Não é simplesmente algo limitado ali, mas algo que abrange toda a criação, todos os seres ali vivos, todas as gerações futuras. Assim é a aliança que Deus faz conosco. Deus ali vai e promete que jamais destruirá novamente com dilúvio a terra. E realmente, nunca mais isso aconteceu. Por quê? Deus jamais quebra as suas alianças. E Deus sempre vela pela sua palavra. Deus sempre vela pela sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, certamente Ele cumprirá. Por isso eu quero te trazer uma palavra de ânimo nessa noite. Aquilo que Deus prometeu para a sua vida, certamente Ele cumprirá. Se você recebeu sim promessas na sua vida, da parte de Deus, através de um irmão, de uma irmã, ou até mesmo na leitura da palavra, você foi ministrado por Deus, e Deus falou ao seu coração, e lhe prometeu algo. Creia que Ele vai cumprir sempre com a sua aliança. Deus sempre vai cumprir com a sua parte. Amém? Amém. Quem rompe e quebra as alianças somos nós. Como eu já disse, Deus aqui diz: olha, Noé, eu vou aqui estabelecer uma nova aliança. Eu havia estabelecido uma aliança com Adão e Eva, mas o pecado superabundou, a morte veio ao mundo, e agora eu preciso destruir essa humanidade pecaminosa, essa humanidade que jaz no pecado, para fazer aqui tudo de novo. Mas eu te prometo que jamais destruirei novamente a humanidade com dilúvio. E porei aqui um sinal da minha aliança com os homens, que é o arco-íris. O sinal da aliança de Deus com os homens, que jamais nos destruiria novamente. Então vemos, igreja, como Deus é bom, como Ele nos ama, como Ele zela pela sua palavra, pelas suas promessas. Ele jamais rompe algo que Ele prometeu. Nós vemos que esse símbolo tão lindo que Deus criou, que foi o arco-íris, que sempre que a gente vê naquele horizonte, naquele dia meio chuvoso, antes ou depois de uma chuva, né? A gente vê aquele arco-íris e a gente não tem como não se maravilhar com aquilo que a gente enxerga ali no céu. Aquilo é um sinal que Deus criou. É um sinal que a gente pode ser ministrado simplesmente ao olhar para ela, porque é um sinal da aliança de Deus para conosco. Quando eu olho para um arco-íris, eu tenho que crer. Aqui é uma prova material da aliança que Deus fez comigo. Comigo sim, com você também. Deus fez sim uma aliança conosco, porque aqui diz que era para Noé e para as futuras gerações. Para a nossa geração sim, para as nossas vidas. Deus é assim, as suas promessas elas alcançam gerações. E nós temos que crer que sim, que Ele sempre vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. Então, eu vejo hoje coisas se cumprindo na minha vida, que eu recebi de Deus lá na minha adolescência, quando me converti. A gente vê que muitas vezes leva tempo sim, para as promessas de Deus se concretizarem nas nossas vidas. Mas Deus cumpre no tempo certo, no tempo de Deus. Não no nosso tempo, não no tempo que a gente muitas vezes espera, que a gente quer. Nós sim queremos as coisas tudo para ontem. Mas Deus, no seu tempo, no tempo certo, Ele vem e cumpre com as suas promessas. Então, se você está vivendo, às vezes, um tempo onde você está passando por uma dificuldade, está esperando algo da parte de Deus, parece que nada está te acontecendo, parece que tu está dentro de um marasmo, de um redemoinho, girando ali dentro, e tu está esperando algo de Deus e parece que não vem, parece que não acontece. Eu quero te dizer, meu irmão, não desanima, persevera. Deus é maravilhoso e Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não é homem para mentir, Ele não é homem para nos enganar. Ele é Deus.
Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele sempre cumpre com as suas promessas. Assim como Deus disse, jamais destruirei novamente. Imagina Deus olhando a humanidade hoje. Será que a nossa humanidade hoje não está bem pior do que naquela época? Será que o pecado hoje não é muito mais abundante do que naquela época? Será que Deus não olha para baixo e não sente vontade? Pô, mas isso aqui está tudo perdido. Essa humanidade está totalmente corrompida. O pecado dominou geral. Vocês acham que às vezes Deus talvez não pensa, eu vou destruir isso tudo de novo? Mas não, isso não passa mais na mente dele. Não passa na mente de Deus. Porque Ele prometeu que jamais destruiria novamente a humanidade. Então Deus não vai nos destruir. Porque Ele prometeu. Então quando a gente vê filmes aí apocalípticos e não sei o que, sim, vai vir a tribulação e vai acontecer conforme Apocalipse diz. Mas não conforme essas coisas aí que a gente vê muitas vezes na televisão. Deus prometeu e Ele vai cumprir. E Ele é assim, Ele é fiel. Nós temos que crer nessa fidelidade de Deus para a nossa vida. Ele sim é fiel comigo e contigo. Deus foi fiel com a pastora Aline, quando estava naquele momento ali, onde ela correu sim risco de vida, onde o nosso bebê, o Fernando, poderia também sua vida ter se perdido. Mas então, quando eu estava lá naquela preocupação daquilo que estava acontecendo, não me deixaram entrar dentro da sala para acompanhar o parto, porque somente pessoal autorizado, porque era uma emergência médica. Ela me manda lá para baixo para fazer a internação da Aline. Daqui a pouco chega nosso querido doutor Rafael, vai lá, o Ricardo já estava lá com as crianças também, dando uma mão lá. Imagina, os 3 pequenos juntos lá naquele hospital. E daqui a pouco o Rafa dá uma batidinha nas minhas costas. Meu querido, parabéns, já nasceu. 20 minutos. Precisou de 20 minutos para a Aline chegar lá, anestesiarem ela, abrirem a barriga dela e o Fernando nascer. A sala não estava ocupada, só tem uma sala para cesariana aqui no Hospital Regina. Podia, sei lá, não ter o anestesista na hora, a médica que ia conduzir ali o parto está com febre em casa, não sei, tanta coisa de errado podia estar acontecendo, mas Deus é fiel, Ele sim, Ele foi lá e abriu as portas, Ele foi lá e direcionou tudo, um parto, uma cesariana em 20 minutos, acho que foi recorde no Hospital Regina. Mas por quê? Não foi algo simplesmente feito pelas mãos humanas, foi sim direcionado por Deus, e eu tenho total certeza disso. Porque a minha esposa e o meu filho ali estavam correndo risco de vida. E depois eu me perguntei, Deus, mas por que, Senhor? Por que essas coisas aconteceram? Por que será que isso chegou nesse ponto assim? E Deus simplesmente colocou paz no meu coração e disse, não te preocupa, porque eu fiz uma aliança com vocês. E essa resposta que Deus me deu, me fez trazer essa palavra hoje aqui. Deus é um Deus de alianças. Se Deus fez uma aliança contigo, Ele não vai quebrar, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te desproteger. Por mais que você ande num caminho onde, no vale da sombra da morte, onde a coisa está terrível, se Deus fez uma aliança contigo, meu irmão, Ele não vai quebrar, Ele não vai te desamparar, Ele vai te proteger. Não importa a situação que seja, por mais difícil e delicada que ela seja. A médica disse, Aline, vem para cá agora, sai da tua casa e vem para esse hospital. E a gente rapidinho, em 5 minutos a gente estava lá. Mas era algo de grande gravidade, de emergência. Não sei, poderia o Fernando ter perdido a vida, poderia a pastora aqui de vocês ter perdido a vida. Hemorragia, grande hemorragia, não foi simplesmente um sangramento, foi um jato de sangue. Mas Deus foi fiel, hoje estão lá os dois bem, estão em casa. A pastora se recuperando e o Fernando, olha, vocês vão conhecer ele, vão ver que não vão acreditar no que ele passou. Uma calmaria, uma serenidade, um bebê tranquilo, lindo, amado. E estão lá em casa, bem, com Deus protegendo aquelas vidas. Assim Deus age, assim é o amor de Deus. Deus é um Deus de alianças, não se esqueçam disso. Se Ele fez sim uma aliança contigo, Ele sempre vai cumprir com a sua parte. O terceiro exemplo que eu quero trazer nessa noite, Abraão, 17. Desculpe,
o exemplo de Abraão, também em Gênesis 17, 3 a 7. Então Abrão, ainda não era Abraão, então Abrão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti. Veja, igreja, que aliança maravilhosa de Deus com Abraão. Vejam que aliança poderosa, que através da descendência de Abraão sairia uma geração abençoada, reis surgiriam posteriores, frutos da descendência de Abraão. Vejam quanta coisa ali Deus promete, como Deus é poderoso e maravilhoso e sempre cumpre com aquilo que Ele prometeu. Vejam que Deus ali estabeleceu uma aliança por causa da fidelidade de Abraão. Quando Deus foi lá e disse para Abraão: sai da tua terra, da terra da tua parentela, e vai até a terra que eu te mostrarei. Ali a gente vê que Abraão, um senhor de idade já, 75 anos de idade, ele simplesmente crê numa voz. Imagina você, está na sua casa, amanhã, e daqui a pouco você escuta uma voz, e manda tu largar tudo. Sai da tua casa, só leva a tua esposa. Sai da tua casa, leva a tua esposa, deixa tudo, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nem te diz para onde tu vai ir. Manda tu caminhar, manda tu ir adiante. E Ele vai te mostrar pelo caminho. E tu vai dar ouvidos àquela voz. E começa uma jornada. Veja o tamanho da fé de Abraão. Por isso que ele é chamado pai da fé. Abraão, o pai da fé. Como diz aqui também a palavra que nós lemos, o pai de nações. E Abraão, um senhor de idade, com sua esposa, também já com uma idade avançada, já não tinham mais condições de gerar filhos. E eles não tinham ainda nenhum. E o que Abraão faz? Os anos vão passando, Abraão vai indo na sua jornada. Daqui a pouco Sara, a sua esposa, diz: olha, Abraão, quem sabe, talvez o filho da promessa, os filhos, a descendência que Deus te prometeu, não seja comigo. Toma aqui a minha serva, Agar, e vai e tem então um filho com ela. Dessa união entre Abraão, união não diria, né? Mas a descendência entre Abraão ali e Agar, sai Ismael. Ismael. O que significa Ismael? Ele simplesmente é o pai da religião muçulmana. De Ismael descenderam os árabes muçulmanos. Vejam a desobediência de Abraão, o que resultou. Se ele tivesse, sim, sido fiel, aqui não foi mais uma questão de fé. Fé Abraão teve, mas a fidelidade de Abraão ali foi quebrada. A aliança com Deus foi quebrada. E ele teve um filho, Ismael. O filho dessa quebra da promessa, dessa quebra de aliança, gera uma descendência que são os muçulmanos. Os muçulmanos, o Estado Islâmico. E hoje, ainda hoje, cristãos são mortos por causa dessa quebra, por causa dessa maldição que veio pela quebra dessa aliança. Vejam que há uma guerra eterna entre então o filho da promessa, que quando sim, Abraão, ele resolve ser sim fiel e ter o filho da promessa com a sua esposa, com Sara, então vem Isaac, e de Isaac descende o povo judeu. Até hoje nós vemos essa guerra entre esses irmãos, do povo judeu, descendentes de Isaac, e do povo muçulmanos, descendente de Ismael. Até hoje eles estão se pegando. Até hoje são ali os filhos guerreando pelo amor do pai, pelo amor de Abraão, pelo amor de Deus, pelo amor de Alá. Eles estão ali em conflito até os dias de hoje. Ismael contra Isaac.
E essa guerra jamais terá fim. Por mais que venham governantes a estar intermediando um acordo de paz, é algo que jamais terá fim. Essa guerra entre os filhos de Abraão, Ismael e Isaac. Então nós vemos que sim, que Deus diz, olha, estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes de geração em geração, uma aliança perpétua. Esse foi o plano de Deus também com Abraão, uma aliança perpétua. E nós vemos que sim, que o fruto da descendência de Isaac então teve Jacó teve 12 filhos. Um foi José, que foi vendido pelos seus irmãos, aquela história toda, vendido para o Egito, e depois se torna governante sobre todo o Egito. Mas ali os filhos de Jacó, então, eles iniciam as 12 tribos de Israel, e dali então se inicia todo o povo judeu. Abraão, Isaac, Jacó e os filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel e todo um povo então depois disso. E nós vemos a maravilha de Deus. Deus estabelece a bênção sobre esse povo. Deus estabelece uma aliança com esse povo. E nós vemos que até hoje o povo judeu é um povo abençoado. É o povo de Deus. Como o povo de Deus? Não somos nós? Sim, nós somos co-herdeiros das promessas. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva que aguarda a vinda de Cristo. A volta de Cristo, né? Mas o povo de Deus, biblicamente, é o povo judeu. E nós vemos a bênção de Deus sobre esse povo até os dias de hoje. Como eu digo, você já viu um judeu pobre? Você já viu um judeu passando dificuldade e miséria? A bênção de Deus está sobre ele. Por mais que ele não saiba, não importa. Foi lá pela fidelidade de Deus, crendo que ele teria ainda o seu filho com avançada idade, com sua esposa Sara, e fruto então dessa obediência, dessa aliança com Deus, Deus não se arrepende e não quebra a sua aliança. Ele prometeu que faria sim uma geração abençoada, e Deus abençoou essa geração. Nós vemos o povo judeu perseguido, diáspora, espalhado pelo mundo. Depois eles conseguem novamente se concentrar em Israel. Até mesmo um brasileiro foi usado na ONU para que o Estado de Israel fosse estabelecido. Como é que foi o nome dele? Oswaldo Aranha. Se você for em Tel Aviv, você verá uma placa de uma rua Oswaldo Aranha. Ele era assim, embaixador lá da ONU. E ele, embaixador não diria, ele era o secretário-geral da ONU. E ele foi, e através dele e tal, o Estado de Israel foi montado. Através de um brasileiro. E vejo a bênção de Deus. A gente sempre onde a gente vê ali que numa cidade onde tem um bairro judeu, em Porto Alegre lá tem o Bonfim, a gente vê que são pessoas abençoadas. São pessoas que têm sempre fartura. A bênção de Deus, Deus não quebra suas alianças. Agora, o povo muçulmano, fruto da desobediência, os filhos de Ismael, um povo perseguido. A gente vê a Síria, o que está acontecendo nos dias de hoje. A gente vê que esses países, Palestina, são sempre países que muito sofrem, porque eles não estão debaixo da bênção de Deus. Não que Deus não os ama, mas Deus é um Deus de promessa. Deus disse que abençoaria o fruto da união de Abraão e de Sara. Mas Deus não pode abençoar o fruto de uma rebeldia. Deus não pode abençoar o fruto de uma infidelidade do homem. Então Deus não pode abençoar esse povo muçulmano. Infelizmente, não por mais que a gente queira, por mais que a gente ache talvez humanamente uma injustiça, mas é uma questão de princípios, é uma questão de promessa, é uma questão de autoridade. Deus não pode ir contra si próprio, Ele não pode ir contra aquilo que Ele prometeu, Ele não pode ir contra aquilo que Ele falou. Então nós vemos isso acontecendo nos dias de hoje, e só não consegue ver quem não quer. Nós vemos que sim, que as coisas que a Bíblia nos narra, a Bíblia nos ensina, elas estão acontecendo nos dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo e enxergando as coisas que Deus prometeu há muitas gerações atrás. A bênção seguindo aqueles que obedecem a Deus, que permanecem na aliança. A maldição àqueles que são frutos da rebeldia. E assim são as coisas. Nós temos que entender que de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Ele sim promete e Ele cumpre. Agora, se nós quebrarmos a nossa aliança com Deus,
frutos amargos também colheremos. Eu não quero trazer aqui temor para ninguém, mas eu quero trazer aqui uma palavra de conhecimento, de sabedoria para a tua vida. Você talvez está colhendo hoje algum fruto amargo por uma quebra de uma aliança que foi feita atrás. E você quebrou essa aliança e hoje você está colhendo frutos amargos. A gente tem que entender essas coisas. De Deus não se zomba. Que o meu sim seja sim e o meu não seja não. Se eu me aliancei com alguém, se eu fiz uma aliança com Deus, ela precisa ser até o final, até o último dos meus dias. Vamos ver aqui, o que a palavra nos diz lá em Josué, capítulo 9. Um pouquinho mais para frente na Bíblia. Josué 9, do 1 ao 9. Vamos ver um exemplo aqui bem interessante. De uma aliança que foi feita, onde houve um arrependimento de ter sido feita essa aliança. Mas o que aconteceu? Eu vou ler rapidamente aqui. Ao ouvirem os relatos sobre o que se passou em Ai, todos os reis que estavam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá, entre a planície costeira e as montanhas, e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano, heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jabuseus, coligaram-se para combater de comum acordo contra Josué e contra Israel. Entenderam? Os povos se uniram contra Josué. Josué e o exército de Israel estavam dominando toda aquela região. E aqueles reis daquela época estavam, com medo de Josué. Josué era um homem forte, valente. O exército de Israel estava assim, debaixo da bênção de Deus. E Deus dava vitória a esse exército, ao exército de Israel. Lá no verso 3. Contudo, quando os habitantes de Gibeon tomaram conhecimento do que Josué havia feito em Jericó e Ai, decidiram agir com astúcia para enganá-lo. Enviaram um grupo de homens, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas velhas de couro, rachadas e remendadas. Usavam nos pés sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães que traziam para sua alimentação estavam endurecidos, secos e esmigalhados. Então se dirigiram a Josué. Veja então aqui a astúcia de um povo. O povo ali de Gibeon, os gibeonitas, eles pensam, vamos fazer alguma coisa. A gente não pode ser dominado por Josué. Vamos bolar uma estratégia. Vamos aqui se vestir de saco velho. Vamos trazer aqui um pão velho, duro, mofado. Vamos chegar bem coitadinho para Josué e vamos tentar fazer uma aliança com ele. De repente ele vai nos ver nessa condição de miséria e vai ter pena de nós e vai fazer uma aliança com a gente. Então eles, no verso 6, então se dirigiram a Josué no acampamento de Gilgal e rogaram aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, uma aliança conosco. Os homens de Israel replicaram aos heveus: é possível que habitais próximo de nós, e sendo assim, como poderemos fazer um acordo convosco? Entende? Eles dizem: a gente vem de longe, a gente é um povo de longe, a gente quer fazer aqui uma aliança com vocês. E daí os israelitas: não, mas como é que eu vou saber se isso é verdade? Será que vocês não são um povo próximo aqui de nós, que a gente está tentando conquistar, né? Ao que eles afirmaram: somos teus servos. Entretanto Josué lhes questionou: mas quem sois? De onde vindes? E eles declararam: teus servos vêm de uma terra muito distante devido à fama de Yahvé teu Deus, pois que também ouvimos falar dele, de tudo quanto realizou no Egito. Pula lá para o verso 15. Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles. Ouviram bem? Então Josué celebrou uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade israelita confirmaram este juramento. Eu vou parar por aqui. A história segue. Mas o que aconteceu? Josué, então, ele vê aqueles caras chegando lá, vestido ali de forma, bem miserável, com uma alimentação péssima ali, envelhecida. E não sei, mas Josué provavelmente ficou com pena deles. E eles pedem uma aliança, dizem que são um povo que vem de longe, que ouviram falar dos grandes feitos de Deus, que estava acontecendo através da vida de Josué. E eles vêm e pedem uma aliança com Josué. Josué vai, escuta aquilo e tal, e resolve então, determina uma aliança com esse povo. O que aconteceu depois disso? Quando Josué segue lá a história, vai adiante e vai querer alcançar terras mais além, ele encontra esse povo, os gibeonitas lá.
E daí ele não pode atacar aquelas pessoas, porque ele havia feito uma aliança com elas. Ele vai lá e o exército de Israel está pronto, armado, marcharam até lá, querem dominar aquela terra, aquele povo. Mas o que Josué diz para eles? Não, para um pouquinho. Exército, para aí. Eu fiz uma aliança com esse povo aí. Nós não podemos atacar eles. Então, Josué precisa manter e honrar essa aliança. Veja um povo com outro credo, um povo mentiroso, um povo enganoso, um povo astuto. Foi lá, enganaram Josué, falaram que era de muito longe, mas na verdade eram quase vizinhos. E foram lá e enganaram Josué. Por que aconteceu isso? Por que Josué se aliançou a eles? Será que Josué primeiro orou, pediu uma direção de Deus se deveria se aliançar com esse povo? Será que Deus falou ao coração de Josué o que ele deveria fazer? Ou será que Josué simplesmente agiu de maneira precipitada, achando, não dá nada, a gente é um exército poderoso, eles são uns pobres coitados, tá, vamos fazer uma aliança com eles. Provavelmente Josué pode ter agido até um pouco de orgulho, achando, eles estão vindo até nós somos grandes e eles fracos. Ou Josué daqui a pouco ficou com peninha. O que eu quero te dizer nessa noite com isso, meus queridos, eu sei que eu estou me estendendo, mas cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com quem vem até ti e te propõe uma aliança. Porque se você fizer uma aliança com quem não deveria, você vai ter que honrar essa aliança até o final. Se você quebrar essa aliança, mesmo com um ímpio, mesmo com uma pessoa que certamente não foi enviada por Deus, a maldição virá sobre a sua vida. Aqui, para que Josué não perdesse a bênção de Deus, ele diz, lá no verso 21, no entanto, afirmaram os principais de Israel, que vivam, mas que sejam rachadores de lenha, esse povo. Bom, nós vamos poupar a vida deles, mas que eles sejam o quê? Rachadores de lenha, carregadores de água, para toda a congregação israelita. E assim, portanto, se manteve a promessa dos líderes de Israel. Simplesmente, eles mantiveram sim a promessa de poupar a vida deles, mas eles botaram aquele povo debaixo dos seus pés e botaram eles para trabalhar para os israelitas. Mas eles foram fiéis à aliança. Veja, meu querido, o diabo muitas vezes vem assim. Ele vem travestido de algo simples, algo sem muita importância, algo pequeno, algo que muitas vezes pode trazer pena no teu coração, ou muitas vezes ele pode te seduzir, como a serpente seduziu Eva, com algo maravilhoso. Coma desse fruto, Eva. E a gente não ora, a gente não pede uma direção de Deus, e a gente simplesmente se aliança. E depois a gente quer romper essa aliança, quer quebrar essa aliança, porque a gente vê que foi uma péssima decisão tomada. Veja que Josué, ele não quebrou a sua aliança, ele não rompeu, ele não atacou aquele povo, ele poupou todas as vidas daquele povo, e ainda teve o fardo de carregar aquele povo com eles, ensinar aquele povo os seus costumes, de quem era Deus, sabe? Defender aquele povo de ataque dos inimigos. Quanto fardo trouxe para Josué trazer um povo estranho para o meio deles. Mas Josué foi fiel, ele não rompeu essa aliança que havia feito com homens. Aqui nós não estamos falando de uma aliança entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, entre homem e homem. Se você fez uma aliança com alguém, entenda, ela não pode ser finita, ela não se acaba. Como a gente falou lá no início, a aliança é algo infinito, que não tem fim. Se você se aliançou a alguém, aguenta o rojão. Olha aqui uma coisa, se você casou com alguém e depois você no seu coração viu, mas eu não pedi uma direção de Deus, eu casei na emoção, casei porque parecia tão bonitinha aquela pessoa, tão agradável, mas hoje eu estou vendo que é uma pessoa que não ama a Deus, não é temente a Deus, está trazendo só preocupação para a minha vida. Aguenta o rojão. Quem resolveu se aliançar foi você. Vai fazer curso de casados para sempre, vai procurar o Maurício e a Cátia para dar um jeito no seu casamento. Se você quiser quebrar essa aliança, quiser se separar, se divorciar, a maldição vai vir sobre a sua vida. Quantas pessoas a gente vê que, se for analisar, são pessoas boas e tal, se separaram, se divorciaram e depois ficam rondando, zanzando.
de relacionamento em relacionamento e nunca mais conseguem ser verdadeiramente felizes. Nunca mais tem tudo aquilo que Deus um dia prometeu para a tua vida. Uma família firmada, alicerçada, frutífera, abençoada. A vida da pessoa parece aos frangalhos. Um pouco ali, um pouco aqui, um pouco lá. Um pouco com uma pessoa, um pouco com outra. Uma história com esse, uma história com aquele. Um filho aqui, outro filho lá. A vida da pessoa nunca mais vai ser a mesma. Se você se manter fiel, Deus vai poder de repente ter misericórdia da tua vida. E vai tocar na vida do teu cônjuge. Vai tocar na vida dele. Vai alcançar a vida dele. Por misericórdia a tua vida. Por amor a ti, pela tua fidelidade. Então sim, essa pessoa se converter. Essa pessoa então também se tornar nova criatura. E o teu casamento então finalmente ser um casamento feliz. Mas vamos falar de outros exemplos. Se alguém chegou ali para ti, te pediu para te assinar uma nota promissória, uma fiança, um aval, e você vai lá, fica com pena da pessoa e tal, e faz aquilo sem pedir uma direção de Deus, sem que Deus desse primeiro paz no teu coração para aquilo que você estava fazendo. Depois a pessoa é um caloteiro, uma caloteira, não paga. Tu vai pagar. Não vai tu querer te esquivar. Não vai tu querer, não, mas opa, peraí, eu achei que tu fosse pagar. Não, mas eu fiz aquilo só para te ajudar. E a gente vai inventando desculpas e saídas. Meu querido, minha querida, paga. Tu resolveu te aliançar com essa pessoa. Agora cumpre, seja fiel. Se você não cumprir, se você também quiser se esquivar, quiser sair fora, a maldição vem sobre ti. De repente, na tua própria vida financeira, material. A gente precisa entender que a aliança é algo poderoso, é algo grave, é algo que tem poder para o bem ou para o mal. E se a gente sim pedir uma direção de Deus, se Josué tivesse pedido uma direção de Deus primeiro, Senhor, será que esse povo que está vindo aqui, será que não é simplesmente um povo astuto que está querendo me enganar? Será que tu deseja que eu me aliance com eles? Deus iria falar ao coração de Josué, se ele buscasse a Deus de coração. Ele não ia ter paz naquilo. E ele não ia se aliançar com aquele povo. Mas Josué simplesmente agiu por impulso, agiu de qualquer maneira e colheu os frutos. E assim na nossa vida, a gente precisa antes das decisões pedir uma direção de Deus. Pedir uma direção de Deus, clamar a Deus. E a resposta, qual é a certeza se isso que você vai fazer é certo ou errado? Se essa aliança você deve fazer ou não? Alguém chuta? Amém. A paz que Deus nos dá. Se Deus deu paz verdadeira ao teu coração, ok, vai em frente, meu irmão, te aliança. Agora, se você não sentiu paz, esse é o primeiro indício. Os outros eu diria, examina nas escrituras. Se você vê que algo contrário à palavra de Deus, já pode cair fora, já pode ver. Se é contrário à palavra de Deus, é contrário à vontade de Deus, cai fora. Mas o indício assim, inicial, algo que já tranquilamente assim, já pode te dar uma solução para muitas coisas. A paz de Deus, coloca diante de Deus com seriedade. Coloque se aquela vida daquela pessoa realmente é a pessoa que você deve se aliançar. E você vai ver, se Deus te der paz, segue em frente. Se você não tiver paz, cai fora. Cai fora. Não fica com peninha. Isso pode ser o diabo que está ali travestido, ali se parecendo alguma coisa que não é. Sabe, o diabo usando pessoas para poder amaldiçoar a tua vida, para poder te enganar. Não caia nas tentações do inimigo, no ardil do diabo. Seja inteligente, seja astuto, seja assim, um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. Coloque a situação primeiro diante de Deus. Coloque diante de Deus. Senhor, mas será que essa pessoa é a pessoa certa para mim? Será que eu devo casar com ela? Se você fizer isso, amém, glória a Deus. Ele vai te mostrar se é ou não é. Agora as pessoas fazem o quê? Agem por impulso, agem na emoção. Mas eu amo, eu gosto tanto dele, gosto tanto dela. E tu botou isso diante de Deus? Não. Então, meu irmão, não faz, calma, espera. Por isso que as pessoas estão aí quebrando a cara. Agem no impulso, agem sem primeiro consultar Deus. E a Bíblia mesmo nos diz e nos adverte, o coração do homem é enganoso, o nosso coração é enganoso, a gente toma muitas atitudes erradas. Finalizando então, vamos aqui para o último exemplo, tá? O exemplo de Jesus, a aliança que Cristo fez com os homens. Através de Jesus, hoje vivemos a época da graça. A época da graça. Jesus fez a aliança da graça.
Vamos ver lá o que a palavra fala em Romanos 8, 1 e 2. Romanos 8, verso 1 e 2. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Vejam que aliança perfeita. O que mais você deseja para a sua vida? Veja a aliança que Cristo faz contigo. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sobre a tua vida não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação, por mais que queiram te julgar, por mais que o inimigo queira te condenar, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, é uma aliança. Eu preciso me aliançar a Cristo, fazer a minha aliança com Cristo Jesus. Então nenhuma condenação virá até mim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A tua aliança com Cristo te livra da morte e do pecado. A tua fidelidade com Cristo, manter a tua aliança com Cristo até o final, vai te livrar da morte e do pecado. Veja, gente, como as coisas assim, elas são simples. As coisas de Deus são simples. A gente que complica, a gente que fica sempre tentando achar um jeitinho, uma coisa diferente, Gente, é simples. Eu preciso ser fiel. Se eu for fiel, sobre mim não há condenação. Eu vou passar da morte para a vida eterna com Cristo Jesus. Mas primeiro eu preciso o quê? Me aliançar com Jesus. Crer que Ele é Filho de Deus, que Ele pagou o preço pelos meus pecados, que Ele morreu naquela cruz por mim, por eu sim ser um vil pecador, mas pela minha culpa, pela culpa dos meus pecados, Ele teve que ser pregado naquela cruz, naquele madeiro lá, há mais de 2000 anos atrás. Por causa disso, por causa de mim, pecador. Mas se eu crer que Cristo fez isso por mim, por causa dos meus pecados imundos, se eu crer isso, se eu tomar esse sacrifício dele para a minha vida como um presente que Deus nos deu, porque todo aquele que crê em Cristo será nova criatura, será livre do pecado, do juízo, da condenação. Vejam, meus queridos, aliança, a melhor aliança que você pode fazer é com Cristo Jesus, a melhor de todas. Se você não fez isso até hoje, realmente uma aliança com Cristo, se você nunca tomou essa decisão de coração, consciente do que você estava fazendo, você vai ter a oportunidade nessa noite, de declarar a sua aliança com Cristo Jesus. E se você se sente afastado, sei lá, eu fiz a minha aliança, mas eu não estou sendo fiel. Eu fiz a minha aliança com Cristo, mas eu estou quebrando ela a todo momento. Eu estou sendo infiel. Você também vai ter essa oportunidade de se reconciliar com Jesus, de reconciliar com a cruz. E sim, poder novamente estar firmando essa aliança com Jesus. Só para fechar ainda lá, em João 15, 7. João 15, verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Veja, igreja, se permanecerdes em mim, é uma condição do contrato. Uma condição, uma cláusula. A gente não pode quebrar essas cláusulas. A palavra de Deus ela é bem clara. Elas são promessas, elas são alianças, elas são cláusulas. Que algumas a gente precisa sim seguir, a gente tem que entender isso. Eu não posso querer ficar de braço cruzado esperando a bênção. Ficar ali sem fazer nada. Eu preciso sim entender que eu tenho que ter um compromisso com Deus, que eu preciso ser fiel, eu preciso permanecer, perseverar, não retroceder, não murmurar, não ficar pelo caminho. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, se a palavra de Deus, se o ensinamento de Deus, se a verdade de Deus permanecer em nós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Quem não quer aqui comer o melhor dessa terra? Quem aqui não quer conquistar? Quem aqui não quer frutificar, dar muitos frutos, romper em fé? Quem aqui não deseja o melhor dessa terra? Permaneçam em mim e as minhas palavras em vós.
diz o Senhor nessa noite. É simples. Cumpram com um acordo, cumpram com a aliança, e vocês vão colher o melhor dessa terra. E esse é o meu desejo nessa noite, que você possa sim desfrutar do melhor dessa terra, por causa da tua fidelidade com Cristo, da tua fidelidade com a palavra de Deus. Ah, mas eu nem conheço a palavra. Bom, então, meu filho, compra tua Bíblia aí. Procura o Ricardo aí no final aí, com as Bíblias personalizadas. Vai te alimentar da palavra de Deus, vai conhecer as promessas de Deus, as alianças que Deus quer fazer contigo. Sabe? A gente não pode mais continuar brincando, achando que ir na igreja é bacana, é legal. Eu sou filho de Deus. Tudo certo. Tá aí. Tudo mais que a palavra de Deus nos quer ensinar, tudo mais que Deus quer sim nos entregar, tudo aquilo que Deus quer nos abençoar, tem muito mais. A gente conhece tão pouco Deus vai nos revelando, mas aquilo que Deus nos revela, aquilo tem que ser vivo, real na minha vida. Eu não posso deixar assim, viver de qualquer maneira, descomprometido. Eu preciso ter compromisso com a palavra de Deus, eu preciso ser comprometido com as alianças que eu faço com Deus. Amém, igreja?